O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. E chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto em faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, também pela web rádio Ativa Comunicações. Hoje poderia tranquilamente iniciar esta reflexão com a pergunta: estás feliz? Eu estou muito feliz. Estou feliz porque Jesus vence a morte. Hoje é o dia da vitória de Jesus. Esta que é a maior festa cristã. E nós podemos dizer, sem medo algum de errar, o mistério da redenção. E a palavra mistério significa que não tem explicação à inteligência humana. Então não adianta querer explicar. A gente fala, a gente reflete, a gente mergulha no mistério. Mas a nossa capacidade intelectiva jamais vai alcançar o significado de tudo isso. Quando nós falamos redenção, é tudo que nós vivemos nesses últimos dias. A paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, esta riquíssima liturgia nos fala que viram o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava com os panos enrolados, mas com os panos como foram colocados. E já explico como foi colocado. Mas ele estava no lugar à parte de onde foi colocado. Então entrou o discípulo que havia chegado primeiro, que é João, era mais jovem, correu mais rápido que Pedro,
Mas ele ali, já respeitando a liderança de Pedro, ele não entrou. Ele ficou do lado de fora e aguardou Pedro chegar para Pedro entrar. A palavra diz que João viu e acreditou. João viu e creu. É Páscoa, é vida que vence a morte. Mas como testemunhar a ressurreição se nós não estivermos lá? Vejam bem, todos nós somos chamados a ser testemunhas da ressurreição. Assim como Pedro, João, Maria, Maria Madalena, essas mulheres todas aqui, nesse primeiro momento, são testemunhas da ressurreição. Agora, precisamos entender, na ressurreição de Jesus Cristo, não houve testemunha ocular. Nós temos vários tipos de testemunha. Testemunha ocular é aquela que viu, e ninguém viu Jesus ressuscitar. Mas como é que sabe que foi no terceiro dia? Por quê? Porque quando o sol se pôs no sábado, deu-se o final do segundo dia. Lembra-se? O primeiro dia terminou quando o sol se pôs na sexta. O segundo dia termina quando o sol se põe no sábado. E aí então iniciou o terceiro dia. E quando o sol se pôs no sábado, a pedra estava lá, os guardas estavam lá. Mas aí, quando foi de madrugada que essas mulheres vão, a pedra já tinha sido rolada e o túmulo estava vazio. Então, veja bem, não tem relato nos evangelhos, na Sagrada Escritura, de que alguém tenha visto Jesus ressuscitar. Os guardas que lá estavam, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, eles ficaram cegos com tamanha luz e tamanho estrondo que também caíram pelo chão e adormeceram. É este o relato que nós temos. Então não tinha testemunha ocular. Também não se fala de testemunha auricular, que é aquela que ouve. Então, ou seja, de repente, se você vê o estrondo e o barulho, você é testemunha ocular e auricular. Agora, quando você não viu nada, mas você escutou um barulho, você seria testemunha auricular. E também não temos. Mas aí nós temos um outro tipo de testemunha. E são estas testemunhas que estão aqui no Evangelho. São aquelas testemunhas que não viram, são aquelas testemunhas que não ouviram, mas que presenciaram alguns vestígios que indicavam que aquilo tinha acontecido. Vou citar para vocês um exemplo, para que a gente possa entender isto. Porque não entenderam o mistério, mas o que aconteceu nesse momento? Se você estiver andando por uma rua deserta à noite, e aí você encontra uma faca suja de sangue. Aí você pega aquela faca, chama a polícia, faz-se um laudo e conclui que aquele sangue é humano, do tipo AB, etc, etc, tal. Então, você passa a ser testemunha da morte de alguém, que você nem sabe quem é. Você não viu o corpo, você não viu nada. Mas também você poderia encontrar o corpo do defunto lá, todo esfaqueado. Você não é testemunha ocular, porque você não viu o assassino fazer isso, mas você viu o corpo. Então você é testemunha de que aquela pessoa morreu. Aqui, eles não foram testemunhas no sentido de ver, mas eles viram os panos dobrados. Eles viram a pedra rolada. Eles viram ali que o túmulo estava vazio. E eles saíram a anunciar isto, aquele diálogo do anjo com Madalena. Olha, meus irmãos, quanta beleza. Se nós pudéssemos falar aqui tanto tempo, né? Eu costumo dizer, padre, eu não sei pelas bandas de Santa Catarina, mas aqui no interior eu vi, aqui no estúdio talvez só o Azor e poucas pessoas mais antigas que tenham visto isso, como é que os judeus sepultavam. Nós vimos nas encenações que foram feitas aqui na nossa paróquia. Esse pano chamado sudário, nós chamamos de sudário hoje, que está lá na cidade de Turim. Então, na verdade, era um lençol retangular, onde os judeus colocavam o corpo do morto e depois enrolava e amarrava aqui no pescoço, amarrava no pé, amarrava aqui nas mãos, e aquele pano era colocado dentro do túmulo. Eu me lembro, interessante ainda criança, mas lá na minha cidade natal, então tinha uma coisa interessante, porque os sepultamentos também eram feitos assim. Como é uma pessoa morria lá na fazenda, lá na roça, a gente pegava um lençol branco, né,
colocava em cima da mesa e colocava o corpo em cima da mesa, porque não tinha caixão, não, gente, não tinha urna, não. E ali se fazia, então, o velório. E depois, na hora de sepultar, tinha uma coisa interessante. Se a família fosse abastada, se a família fosse rica, ela comprava este pano, essa mortalha. Comprava, mandava a costureira fazer, e depois, na hora que ia sepultar, eles passavam um pedaço de pau nas duas pontas, e um colocava no ombro aqui da frente e o outro atrás, a gente chamava de banguê, e levava isso para o cemitério. E aí enrolava e depositava o defunto lá dentro da cova e depois jogava terra. Se fosse pobre, padre, é interessante isso aqui, se fosse pobre, a igreja católica, o pároco, ele tinha lá esse pano, essa mortalha, que ele emprestava para os pobres. Só que aí o pobre não podia levar a mortalha, a família tinha que lavar, passar e devolver para o padre, para o próximo defunto. Então, era assim que se sepultava. Então, veja que coisa interessante. Jesus também foi sepultado, envolvido nesse pano. E nesse sudário tem uma coisa interessante, quando fala da luz. Porque os cientistas que já examinaram este sudário, eles dizem assim, este pano foi submetido a uma luz tão forte, muito mais forte que qualquer raio-x de qualquer radiação. E aí eu entendo. Olha lá, João, Jesus é a luz do mundo. E uma luz tão forte, tão forte. Você imagina, um flash de máquina fotográfica, a gente não consegue ficar com o olho aberto, tão forte que é, se ficar cega. Agora você imagina, então, a luz de Deus, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, dando sequência, nós vamos ver, e eu convido você, durante a oitava pascal, a prestar atenção, porque, então, todas essas evidências indicavam, ele ressuscitou. Mas é que se perguntar, mas cadê o corpo? E aí, então, nós vamos ver que Jesus, então, aparece para os discípulos, Jesus aparece para os de Emaús, que estão a caminho, Jesus aparece no cenáculo, e assim por diante. Então, ou seja, nós vamos verificar que ele, Jesus, olha que bonito, agora, então, são eles testemunhas oculares de que ele ressuscitou, porque ele está ali em corpo, sangue, alma e divindade diante deles, em toda a sua essência. Aquele caminhou com eles pela Galileia e agora está ressuscitado. Aquele que da cruz foi descido, agora está vivo. A morte não tem a última palavra. Jesus ressuscitou e esta é a nossa causa de alegria. Por isso que nós cantamos no Salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Dia de vitória, dia de alegria. Vejam bem, meus irmãos. Quando nós falamos aqui, João acreditou. E aqui é importante nós refletirmos nisso. Por que Pedro vacilou um pouquinho? Porque ele tinha uma barreira. Sabe qual era a barreira que Pedro tinha? Todas as vezes que ele lembrava de Cristo, ou que ele via alguma, ele lembrava da negação. E isso acontece conosco até hoje. Cristo quer nos libertar, Cristo quer nos fazer homens e mulheres de fé, mas de repente a gente fica lembrando do pecado que a gente fez, e aí a gente se julga indigno e não se aproxima de Deus. Então que nós possamos aprender dos apóstolos. Ele é a verdadeira misericórdia. E depois, meus irmãos, na carta aos Colossenses, já nos é dito, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde ele está sentado à direita de Deus. Pelo batismo nós somos mortos e ganhamos vida nova. Aqui, importantíssimo lembrar, buscai as coisas do alto. Quando, nesta vida terrena, tem coisa que nós fazemos que é do nosso humano. Comer, beber, jogar bola, fazer caminhada. Isso não tem que se dizer se isso é bom ou mal, não estou dizendo isso. Mas isso faz parte da nossa natureza. Então, podemos desejar sem problema algum. Agora, tem alguns desejos que às vezes nós temos que eles são maléficos, que eles não são do alto, que eles são do mal. Então, nós devemos afastar estes desejos de nós. E aí, como diz a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, buscar as coisas do alto. Buscar aquilo que agrada o coração de Deus. Buscar aquilo que nos faz também sermos testemunhas da ressurreição. Eu não me canso de repetir. Como ser testemunha da ressurreição?
Eu, o Padre Nilci, você aí que está nos vendo, como ser testemunha se nós não estávamos lá em Jerusalém há 2000 anos atrás? Se nós não vimos nada, como é que eu vou ser testemunha? Ah, muito fácil. Sermos testemunhas de Jesus é como ele mesmo disse. Neste mandamento do amor que ele instituiu, na quinta-feira, quando ele diz: nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Como é que a gente sabe que uma pessoa é discípulo de Jesus Cristo? Como é que a gente sabe que uma pessoa é testemunha da ressurreição? Porque ela anda fazendo milagre por aí, botando a mão na cabeça das pessoas, curando? Porque ela está fazendo o paralítico sair das cadeiras de roda? Porque ela está fazendo o cego enxergar? Não, porque Satanás também faz isso. É só você pegar a Escritura. Lá no livro dos Atos Apóstolos tem a passagem da levitação. Então, ele engana também. Então, não é isso não. Agora, tem uma coisa que Satanás não consegue fazer. Então, quando a gente faz isso, ele não consegue repetir. E aí, então, nós ficamos parecidos com Jesus Cristo. Aí sim, nós somos testemunhas da ressurreição. Aí sim, nós somos discípulos seguidores de Jesus. É quando a gente ama. Porque o amor supera tudo. Satanás não consegue amar. Isso ele não consegue. E quem ama, perdoa. Satanás não consegue perdoar. Por quê? O amor é dom de Deus. Ponham isso na vossa cabeça. A gente diz assim, e meditamos na sexta-feira, a misericórdia é o maior atributo de Deus. Se Satanás não consegue amar, se ele não consegue perdoar, muito menos ter misericórdia. Porque isso é exclusividade de um Deus que passa pelo vale da morte, que vence a morte e que abre as portas do paraíso para nós. Ressurreição, meus irmãos, é o grito de Deus para os homens desanimados, para os homens cansados, para aqueles que estão deitados à beira do caminho. Grito de Cristo ressuscitado, ressurreição de um Deus que é vida, que nos chama para a vida e de uma vida que não acaba mais. Fazer a Páscoa significa passar do pessimismo para o otimismo. E aqui eu lembro, olha outra maneira de ser testemunha da ressurreição. E você talvez faça isso, ou já viu alguém fazer, com certeza. Quando você chega para uma pessoa e pergunta para ela: "Ô fulano, como está?" E a pessoa olha para você e diz assim: "Está tudo desgranhado, está tudo..." A pessoa... Isso não é de Deus. Ou então, olha, quando você chega para aquela pessoa e você olha, em volta dela está tudo desmoronado. Ela acabou de perder um filho, ela acabou de perder um parente, ela acabou de perder um emprego, ela acabou de descobrir uma doença, e aí você chega para ela e pergunta: "E aí, fulano, como é que está?" "Graças a Deus, tudo bem." Mas como tudo bem? Assim que se testemunha Jesus Cristo, é saber assimilar as dores como Jesus soube, porque só assim a gente vence a morte, só assim a gente vence a dor e o sofrimento. Meus irmãos, o olhar triste tem que ficar para trás. O cristão é o olhar da vitória, o olhar alegre. Deixar a palavra que destrói para usar a palavra que constrói. Cheia de esperança, cheia de confiança na vida plena. É passar do mal para o bem, passar do egoísmo para o amor, passar da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Ressurreição é Cristo que grita: "Viva a vida!" Olha que bonito. Viva a vida! Jesus está gritando hoje, está dizendo para nós: "Eu sou a vida." Olha que bonito. "Vinde a mim e vós todos que quereis vida, vós todos que quereis vida e vida em abundância." Eu quero concluir esta reflexão pascal, deixando com você este canto tão antigo. Tudo que eu falo é antigo, né? Claro, né? Cabelo é branco. Mas para lembrar-vos da beleza que é o mistério da ressurreição. E esse canto diz assim: "Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer
nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Preste atenção. Nessas duas estrofes, nós falamos da Quinta-feira Santa. Antes da morte e ressurreição, ele nasceu e quis se entregar. Nós falamos na outra estrofe, para lembrarmos a morte de cruz, a sexta-feira. E nós falamos, e quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.